Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, este é o canal Missões, Dever da Igreja. Deus possa abençoar a tua vida, Deus possa abençoar a sua casa, Deus possa abençoar a sua família, em nome de Jesus, amém? Eu queria tecer um comentário nesse dia. Hoje é 26 de abril de 2025 e há 2 dias atrás nós recebemos uma notícia, o mundo todo foi impactado com a notícia da morte do Papa Francisco, né? Sabemos que a figura do Papa para nós protestantes não tem lá muita relevância. Claro que o Papa ele é um líder espiritual expressivo, né? É a maior liderança cristã mundial. Mas algumas coisas me chamaram a atenção acerca do falecimento do Papa. Que cada vez que um Papa morre, né? Cada vez que um Papa ele passa para a eternidade, há sempre várias especulações acerca do Papa. E eu me deparei com algumas coisas que me chamaram a atenção, algumas curiosidades, né? Alguns teólogos, alguns pastores, alguns cristãos, inclusive dentro da Igreja Católica mesmo, né, que teologicamente, escatologicamente, associam o livro de Apocalipse, no capítulo 17, todo o capítulo 17, à Igreja Católica. Né? Inclusive nesse texto eu vou fazer menção da leitura dessa palavra, que fala sobre isso. Fala de 8 reis que viriam ao mundo e que atuariam nos últimos dias. 5 caíram, um está, um convém que dure muito pouco tempo, e fala de um 8º rei. E muitos estão associando a figura do Papa. Inclusive já se especula que está para vir um Papa negro, né? Um Papa negro que será considerado o Papa do final dos tempos. Na verdade, o Papa que vai abrir o caminho, que vai preparar o caminho para a manifestação do anticristo, da figura do anticristo, que é um supremo governante mundial, tá bom? E não só essa profecia bíblica, né, no caso está na Bíblia, na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 17, mas também existem profecias, entre aspas, extras bíblicas, né, algumas profecias associadas a Nostradamus, né, que foi um médico e cientista da Idade Média, né, no período medieval, e também de um monge católico chamado São Malaquias, que viveu no século XII. Inclusive esse monge católico, São Malaquias, ele descreveu 12 papas, né, descrevendo a característica de cada papa. E segundo essas pessoas que estudaram, né, essa profecia de São Malaquias, ele acertou todos. Inclusive o Papa Francisco, ele fala da figura do Papa Francisco numa das suas declarações, e fala que o último Papa será um impostor. Mas o que nós temos que entender, e isso é muito importante, é que a igreja não tem que estar preocupada com essas coisas. A igreja tem que estar preocupada em trazer a palavra da verdade e evangelizar. Porque nós sabemos, ó Pai, que essas coisas que estão acontecendo é mistério que aconteça, porque a volta de Cristo está muito, muito próxima. Eu gostaria de compartilhar com você esse texto que eu falei, que eu pronunciei no início, que está lá em Apocalipse capítulo 17. Amém? Nós vamos falar um pouco dessa profecia bíblica. Apocalipse, no capítulo 17, a partir do verso 1, em que fala da grande Babilônia, né, a mãe das abominações do mundo, né? E é um texto muito interessante. Diz assim a palavra do Senhor: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram os reis da terra. Os que habitam na terra se bebedeceram do seu vinho, né, com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre a besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, e adornada de um ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro
cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome, mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrai, ao qual tem 7 cabeças e 10 chifres. E a besta que viste foi e que já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, que já não é, mas que virá. Aqui é o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 caíram, um existe, outro ainda não é vindo. Mas quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a mulher que era e que já não é, e ela também é o 8º, e é dos 7 e vai para a destruição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como rei, por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados, eleitos e fiéis. Essa palavra está lá em Apocalipse 17, eu li apenas até o verso 14, que fala de uma mulher prostituta, né? E muitos associam, né? Eu creio até de forma correta, a Igreja Católica, até porque fala de uma mulher vestida de escarlate, e a cor vermelha de escarlate é uma cor característica, por exemplo, dos cardeais, né? De arcebispos da Igreja Católica, né? E o que me chama a atenção nesse texto aqui, o que eu acho interessante nós falarmos, é acerca desses 8 reis, né? Que é um estudo que desde Pio XII para cá, quando a Igreja Católica, o Vaticano recebeu o status de Estado e reino na Terra, vieram realmente 7 reis, 7 papas com status de rei. E diz o texto aqui que virá um 8º rei, né? Mas o problema todo dessa interpretação escatológica, teológica, é que esse texto foi escrito por João na ilha de Patmos, essa revelação foi dada a ele há 2000 anos atrás. E há pessoas, teólogos, estudiosos que falam que toda essa palavra é associada a imperadores romanos no passado. Então a gente precisa ter cuidado ao falar, ao explanar algo que é escatológico, né? Porque a escatologia, o que é escatologia? Estudo das profecias. Então, a gente não tem muita, porque o livro de Apocalipse ele é muito cheio de simbologias, ele é muito simbólico. E há coisas ali que se referem àquela época, como por exemplo as cartas às 7 igrejas da Ásia, eram cartas direcionadas à igreja da Ásia, não é para a igreja de agora, mas que cai muito bem à igreja atual. Algumas igrejas são muito, a característica da igreja é muito parecida com a igreja de Tiatira, com a igreja de Laodiceia, né? A forma da igreja atuar. E hoje, né, muitos estão debruçados sobre o livro de Apocalipse para falar sobre essa questão da Igreja Católica. O que eu quero deixar para os irmãos e amigos nesse dia, né, nesse momento, é que nós devemos atentar para os sinais da volta de Cristo. As coisas que estão acontecendo no dia de hoje estão muito claras. Estamos vendo um tempo de apostasia, de esfriamento espiritual. Muitos já não querem mais orar. Já não há mais consagração, as pessoas não querem mais ir para a consagração, para buscar a Deus em oração, né? Evangelismo praticamente acabou. Estamos agora à frente como secretário de missões de nossa igreja e temos visto a dificuldade de chamar o povo a evangelizar, a buscar a Deus, a pregar o evangelho, a entregar folheto, a orar.
para que nós possamos ganhar alma para o reino de Deus. As pessoas não querem mais, estão muito mais preocupadas com seus próprios problemas. Isso até nós que pregamos a palavra sobre o ministério, muitas vezes estamos envolvidos em muitas coisas, estamos esquecendo da nossa função, da nossa missão, que é pregar a palavra. E eu gostaria de deixar isso como alerta para você que está me assistindo aqui no nosso canal. Nós devemos buscar a Deus. A palavra de Deus fala: buscai o Senhor, buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E hoje nós temos visto aí uma igreja, um povo que não está mais preocupado com isso. Não está mais preocupado em pregar a palavra de Deus. Até os cultos de domingo, até os cultos fechados, você vê que muitos estão dispersos, não estão mais com o seu pensamento voltado a Deus. Quando lá em Romanos 12, o capítulo 1 fala, né, que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E nós estamos hoje um culto totalmente irracional. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas, mas não estão preocupadas com o reino de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo, o Apocalipse está se cumprindo. Nós estamos vivendo o tempo do Apocalipse, o tempo que foi escrito por João. Nós estamos vivendo aí como está aí o mundo hoje, a violência. Filho contra pai, pai contra filho. E o que a igreja está fazendo? Se a igreja está realmente vendo e vivendo, entendendo o seu dever, qual é o dever da igreja, como diz nesse canal? Não é fazer missão, não é evangelizar, não é ganhar almas? Nós precisamos despertar. A igreja do Senhor, ela precisa despertar. É tempo de nós levantarmos. Amanhã temos um grande culto de missão. Um culto que vai abordar temas missionários, teremos vídeo, temos uma palavra através da nossa irmã coordenadora, Isabel Santos, que vai trazendo uma palavra de Deus. Eu peço a você que permaneça no canal, que você entre no canal amanhã. Nós vamos estar publicando os vídeos, corte da mensagem que será pregada. Mas eu te peço também que você busque a Deus nesse último dia, que você desperte para a oração, que você desperte para a leitura da palavra. Porque não é mais tempo de brincar, igreja. Talvez realmente a morte desse Papa, do Papa Francisco, seja um sinal, mais um sinal, de que Jesus está voltando e que a igreja precisa despertar. A igreja precisa despertar para evangelismo e missões. Precisa despertar para pregar o evangelho nesse último dia. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que fique esta palavra para a tua vida. Missões é dever da igreja. Missões é dever de todos nós. Que Deus te abençoe poderosamente no nome do Senhor Jesus.